Isso que o dono do supermercado não entendeu. Na hora que a ficha der aquele potote cair, o cara fala assim: caramba, agora eu entendi o que eu preciso fazer. Porque as pessoas são um pouco escravas do próprio supermercado, né? Sim. A verdade é uma sensação de todo mundo. Todo mundo pensa em algum momento sair do segmento porque ele se sente escravo do negócio. E basicamente, assim, na minha visão, o fato é que ele não tem conhecimento técnico para fazer processo, rotina e gente rodar. E aí, como o processo, as rotas de trabalho das pessoas, os processos dentro da empresa não rodam, ele tem que o tempo inteiro ficar intervindo como se fosse bombeiro. E se você está assistindo esse podcast, quiser, faz um comentário aí. E aí, se sente bombeiro? Se sentir, escreve aí. Manda um foguinho aí no comentário. Ou fala assim, sou bombeiro. É porque... E na tua visão, o que você acha? As pessoas são bombeiras, Jean? É verdade, a vida não deveria, né? Não deveria ser. Não deveria. Mas a maioria das empresas aqui no nível Brasil, inclusive de supermercado, né? A gente brinca, né? Uma expressão já cunhada, conhecida, né? É o eu-presário, né? Não é o não é o empresário, é o eu-presário. Você faz tudo. Você está no caixa, você é o fiscal de loja, você é o conferente. Só que é o que você falou. A empresa chega em um determinado momento que para crescer, ou eu começo a organizar, estruturar processos, né? Porque normalmente os meus primeiros, digamos, líderes, os meus primeiros colaboradores que vão me ajudar, eles são postos lá por confiança. Porque de verdade, quando a empresa está crescendo, às vezes a gente não sabe nem quem tem que contratar. Exatamente. Então a maioria das pessoas entra pela confiança. É o cara que tem a chave para abrir a loja. É uma realidade. Por que ele é teu gerente? Não, porque ele abre e fecha a loja. Né? E necessariamente nem sempre ele é o gerente. E aí você entra numa seara que você perguntou aqui. Será que eu sei tudo o que está acontecendo na minha loja? Porque eu, na medida que eu vou colocando pessoas sem conhecimento, e aí não é nem sempre vai ser má fé, a pessoa que não tem conhecimento, qual a informação que ela vai poder me trazer, né? Isso é verdade, mas para mim o pior não é isso, né? Porque como o supermercado é um setor quase de base de colaborador, então ele não consegue trazer um cara formado de indústria, porque o supermercado não paga o suficiente. Então ele traz o cara, muitas das vezes do básico, que ele forma o cara ali dentro, só que o cara é formado a cunho, ferro e fogo, porque não existe treinamento formal na maior parte dos supermercados. Sim. Não existe processo de desenvolvimento pessoal dos funcionários. E no final ele quer que isso dê certo. E aí ele não consegue entender que desse jeito não vai funcionar. Se ele não... É muito simples, é uma base, né? O cara tem que ter eu costumo dizer que é um tripézinho, né? O cara tem que ter gestão, que é exatamente isso, organização, processo, estrutura, como que vai funcionar a minha estrutura, as rotas de trabalho, o funcionário fazendo o que precisa. Eu tenho outro tripé que é a estratégia, que o cara precisa entender os passos que ele precisa dar para o crescimento dele, o que ele precisa ter de organização de marketing, venda, área comercial, para poder vender mais, para poder crescer, para poder fazer o negócio crescer sustentável. E eu tenho a base da pirâmide, que é a gente. Então, não formei as pessoas, não tem um processo, rotina bem definida, não tem estratégia para crescer, o cara fica ali, paradão. E muitas vezes o cara fala assim, preciso crescer. Aí o cara tem um mercado que fatura R$1 milhão, deixando ali, sei lá, 50 pau por mês, 50 mil por mês. E é um mercado que o cara consegue ter ali entre 27 e 33, 30 funcionários, mais ou menos. Muitas vezes o cara com 30 funcionários numa operação de uma loja de 400 metros quadrados vendendo 1 milhão, ele não consegue ter um monte de gente na retaguarda. Eu não consigo ter uma pessoa para gerar relatório para mim, eu não consigo ter uma pessoa para fazer uma análise. Eu muitas vezes não consigo nem ter um comprador. Com vendendo 1 milhão, provavelmente você tá sentado lá na mesa negociando, no máximo você tem um assistente ali, a menina que lança a nota te ajuda a fazer algum tipo de pedido. Agora, quando você começa a crescer mais, e por isso crescer não é uma opção, o cara precisa crescer, você vai começando a ter mais estrutura. Isso que o dono do supermercado não entendeu. Na hora que a ficha der aquele potote cair, o cara fala assim, caramba, agora eu entendi o que eu preciso fazer. O que eu preciso fazer é crescer o mais rápido possível, criar a minha estrutura para eu poder ter gente e pagar bem essas pessoas de retaguarda. Porque o supermercado paga mal a base. Sim. O cara que tá lá na base, caixa, repositor, ganha piso. Agora, o cara que tá ali no nível de comprador já ganha 7, 8, 9, Sim. 10, 15, um bom gerente. 20, dependendo do tamanho da empresa. Então, o cara já começa a ganhar bem.
Um bom gerente, um gerente de loja também é limitado. Agora, um bom gerente vira gerente operacional, Sim. vai rodar 5, 6, 7 lojas, vai ser responsável por um grupo de 7 ali como supervisor operacional, ou gerente operacional, diretor operacional, e aí ele vai ganhar mais 15, 20, 30 mil. Isso acontece em supermercado, só que a base não é bem remunerada. Agora, se o cara for crescendo, só que falta maturidade, falta treinamento. Então, como é que eu consigo treinar? Aí muitas vezes o cara pega um cara de RH de indústria e traz o cara de RH de indústria para dentro do supermercado e é um caos. Porque a indústria roda numa velocidade. Sim. Com nível de processo, enquanto o supermercado roda em outra velocidade. A indústria se fala em projeto de 6 meses, projeto para o próximo ano. Vamos fazer um projeto para ano que vem e chegar no resultado. O supermercado tá fazendo conta do que vai fazer a semana para semana que vem dar o resultado. Então, é muito mais curto prazo. E essa visão, inclusive, a gente estava até conversando antes de começar o podcast sobre isso, né? E eu queria até a tua opinião também. A gente estava falando sobre isso, sobre o problema da visão limitada, né? Sim. As pessoas têm uma visão limitada absurda e acham que vai resolver as coisas do dia para noite, acham que vão fazer as coisas, pode fazer tudo de qualquer jeito e não conseguem ter resultado em cima disso. Mas no final das contas, o que ele precisava era realmente parar e desenhar processo, criar suas rotas iniciais, dos processos críticos, ele não precisa nem fazer planejar tudo, o futuro, né? Ter meta para os funcionários, mesmo que isso não esteja atrelado à bonificação, mas pelo menos para as pessoas saberem sobre o que você vai cobrar elas, sobre o que o resultado delas está sendo feito, porque o problema do supermercado é que o supermercado é um negócio de rotina, que todo dia faz a mesma coisa. Sim. Como é que essa pessoa vê evolução? Como é que essa pessoa vê que o trabalho dela está evoluindo? Se todo dia eu tenho que arrumar as mesmas gôndolas, limpar as mesmas gôndolas, botar preço nas mesmas gôndolas, eles não enxergam crescimento.